Hoje é um dia muito importante. Nós temos um amigo, José Roberto Lux, conhecidíssimo no mundo inteiro, Zé Boquinha, um homem que sabe sobre esporte, sobre administração de esporte, como general manager. É um homem que é um fenômeno dentro de um Brasil que ele já andou e vai ter muitas coisas para contar para vocês. Seja bem-vindo, meu grande amigo e irmão, Zé Boca. Obrigado, Nivaldo, e estou até emocionado porque eu começo a me lembrar que eu te conheci quando cheguei aqui. Você era um garotão lá no time de natação do Teles. Eu vim jogar basquete para fazer o basquete competitivo em Campinas. E logo que você abriu a sua clínica, acho que eu fui um dos primeiros clientes, né, Nivaldo? Em 1980. Exatamente, e eu ficava vendo você treinar. E eu fui jogar um campeonato já de veterano, já tinha parado de jogar oficialmente, e torci o tornozelo e cheguei aqui 2 dias depois com gangrena no pé. Eu lembro que você falou, não vá no médico que ele vai amputar a sua perna. E o Zé Boca é uma pessoa que é testemunha da fisioterapia no Brasil. Ele é uma pessoa que estimulou muito a vida dos fisioterapeutas, inclusive ele, uma personalidade internacional, sempre deu valor e sobre avaliar as necessidades verdadeiras da fisioterapia do atleta, quando necessário do atleta, e tirando aquelas coisas chamadas de complicações que possam aparecer no clube. Ele sempre teve muito discernimento, né, Zé? Sempre teve muitas histórias de que ele salvou muitos jogadores mandando para físio, tirando de cirurgia. Eu me lembro de pronto uma meia dúzia, assim, que estava com cirurgia marcada. Esse caso é muito emblemático. E um dia apareceu lá o diretor dizendo que tinha marcado uma cirurgia para a dona Hortência Macari. Acho que todo mundo sabe quem é, a maior jogadora de basquete do mundo, de tornozelo. E eu tinha visto ela treinar o dia inteiro, que era lá na Paineiras, eu passava ali, ia para o escritório, e o tornozelo dela era uma bolinha de golfe, né? Não tinha nem nada. Uma unha de gordura, de nada. Falei, como o tornozelo? O que ela torceu? Não torceu. De vez em quando ela corre e o pé dela desarma. Eu falei, pode parar, isso não é tornozelo, meu filho. O pé só para se você romper tendão de Aquiles. Se você torcer o tornozelo e ainda ficar um ligamento inteiro, você consegue sair andando da quadra. Depois ela volta e continua treinando, não acontece mais nada. Eu falei, não, pode parar, pode cancelar. Liguei para o Nivaldo. E a Hortência, eu disse para ele no telefone, eu falei, eu acho que é problema nervoso, é problema de inervação. Não é possível, nunca vi isso na minminha vida, né? O pé desarmar, aí você dá uma chacoalhada e volta e sai correndo. Como? Não tem, né? E não deu outra, né? Ela foi em vários especialistas e eles queriam operar a coluna, lembra? Era primeiro o tornozelo, depois era a coluna e eu vetei. Eu não. Aí eu falei com você. Ainda bem que eu estava lá. E antigamente era muito difícil você fazer algum diagnóstico. Hoje você tem muito mais recursos. Eu examinei a Hortência e eu achei que ela estava com uma lesão no glúteo, que era a síndrome do piriforme, mas a eletromiografia não dava certo, estava dando tudo que era coluna, e eles queriam operar a coluna. Aí fui falar com o Zé Boca, falei, olha Zé, se quiser eu te ajudo, né? Por você, pela nossa amizade, eu posso levá-la para os Estados Unidos. Aí o Zé Boca organizou tudo, como sempre fez, muito bem organizado, disciplinado, e fui e levei para os Estados Unidos para o Dr. Andrews. Quando chegou lá nos Estados Unidos, já na época, já era raro. Aí um Dr. Andrews, né, foi estudar o caso, fez um grupo e falou, olha, eu não quero operar, Nivaldo, porque é muito risco. Aí ele me mostrou vários casos nos Estados Unidos que operaram e que a pessoa não teve mais o retorno. Aí eu fiquei lá, eu falei, olha, eu não vou embora antes do senhor operar. Ele falou, não faz isso. Eu falei, não vou embora. Muita amizade com ele, né? Um dos maiores médicos do mundo. Ele tinha operado Falcão e Amoroso. Amoroso, Zico. Zico. Todo esse pessoal, né? O que ele fez? Falei, vou operar porque você é amigo. Fez uma cirurgia, soltou o músculo. Parece tudo fácil hoje, porque na época não tinha isso. Aí nós viemos, fizemos fisioterapia, ela está feliz até hoje, graças
essa Não, intervenção do Zé o mais Boca. importante é que o Brasil ganhou a maior medalha da história. Exato, A esqueci. medalha de prata em Atlanta, né? Foi E legal. ela não iria para a seleção. E ela foi, jogou e o time foi vice-campeão dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Hoje, E a Paula, né? a Paula. A Paula veio de um Pan-Americano e ela não conseguia erguer o braço para chutar. Travava aqui. 1 mês de tratamento. Foi até isso aí, me mandaram embora por causa disso. eu lembro. Me mandaram Ficaram embora. bravo conosco. E fisioterapeuta tal. Era a Unimep, tinha uma baita estrutura, muito boa Tinha estrutura. universidade. E eu ficava olhando aquilo, ela ia treinar, ela chutava assim a bola, ela não conseguia chutar o arremesso, não terminava o movimento do arremesso porque travava aqui. Eu falei, pô, que papo. Aí veio o Nivaldo. Falei, Paula, quer ir no Nivaldo? Ela falou, quero. Paula é Paula, né? Igual a Hortência, né? Duas das maiores, que fizeram uma seleção de todos os tempos do basquete mundial, começa com as duas. Aí vem umas americanas para completar. Você é um louco, né? Eu sempre falei que ou ele é louco ou ele tem alguém aí atrás dele que fala no ouvido dele, fala, não é nada disso, faz isso e tal. Porque as coisas são impressionantes. Ele vai examinando a Hortência, faz assim, vai abrindo o ombro da Hortência, que o negócio era bem aqui em cima, né? Da Paula, desculpa. Como você tem uma baita musculatura, ela tinha, né, jogadora. Forte, muito forte. Era difícil, né? E ele consegue abrir, enfiar o dedo, ela dá um grito. Ele falou, você tomou uma cotovelada aí, que atingiu aqui dentro, você está com hematoma aí, não é nada demais. Aí ela ficou pasma, né? Fazia 1 mês que ela não treinava direito. Aí Nivaldo mandou ela fazer gelo. E eu me lembro bem que ele falou, você afina o gelo que nem um diamante assim. Isso. Faz esse movimento, não lembro qual é o movimento que você mandou fazer, que abria. O gelo não chegava lá. Porque aí esgarçava aqui, ela conseguia enfiar o gelo. E ela foi para Piracicaba, nós voltamos a Piracicaba. E eu acho que em 2, 3 dias ela já estava treinando sem dor nenhuma, beleza. Lembrando agora, Zé, quando você trouxe o Oscar para cá. Conta essa história para nós, muito importante. O Oscar é fabuloso. Tem várias, gosta né? muito de você. O Oscar teve uma lembra? distensão na panturrilha. Eu não vou dizer quem tratou dele também, porque aí não tem nem graça, né? Meteram infravermelho nele, né? E ele chegou aqui com a panturrilha amarelada, sem conseguir pisar no chão. Nivaldo botou ele deitado na maca e começou a fazer massagem. Eu achava mal, e o Oscar foi ficando melhor, que ele doía pra caramba, né? Eu achei o Oscar vai dar uma porrada no Nivaldo já, né? E eu do lado, grande amigo, né? Eu fiquei do lado, olha, eu vou segurar, né? E você conseguiu fazer ele jogar com distensão na panturrilha. Eu nunca vi esse negócio. Ele veio um nódulo. Você desfez os nódulos, né? Que coisa incrível, no dedo. E aí ele ficou nosso amigo até hoje. Outro dia ele deu uma declaração. Ele foi fantástico para mim. Ele gostava do nhoque que minha mãe fazia, falecida mãe, e a Hortência também. Então a Hortência falava, manda sua mãe mandar os nhoques. Eu mandava pelo Oscar, ficava tudo com ele. Povo maravilhoso, né? Pois é, e o Nivaldo fez uma bandagem dele, ele parecia, chamava ele de Robocop, né? Enliou a perna dele até o joelho aqui para ele poder jogar, porque ele ficar comprimido, porque panturrilha é corda de violino. Mas estava né? arrebentada, né? Eu tive uma vez distensão de panturrilha, fiquei 1 mês em tratamento. E ele jogou. Ele jogou e fez os 40 pontos dele, todo jogo, jogamos Sul-Americano. Uma coisa que marcou a fisioterapia. E foi pena. O caso do Falcão, então, nem sei. Nossa, O caso do Falcão eu participei depois, né? Porque você acompanhou. eu acompanhei a recuperação dele, né? Que a gente ficou muito amigo. Eu vou contar porque os Nivaldo contavam, vão dizer que é mentira, né? É melhor eu contar a história. Que ele quase saiu no tapa com o médico do Roma, né? Quase saíram no tapa. E convenceu a levar o Falcão para o Jimi Hendrix. Que o Falcão jogava, treinava direitinho, aí numa semana jogava, treinava, na outra semana, na sexta-feira, travava o joelho. E coincidindo com um jogo difícil, né? Foi essa história muito engraçada, né? Muito. Aí chegava no sábado, ele travava o joelho, e não jogava. Aí fazia um tratamento, segunda-feira ele estava bom. E o médico começou a falar para o dono do time que ele estava fazendo corpo mole. Começou essa história que ele acho que não queria jogar jogo difícil, não sei o quê.
Aí o Zico entra na história, né, Nivaldo? O Dino Viola era o presidente. E o Zico, eles se falam, né, o Falcão e o Zico, e o Zico falou, tem um mágico lá, hein? Não, foi o Gilberto Tim. Gilberto Tim. Gilbertinho, falecido Gilbertinho. Gilberto falou, tem um mágico lá que ressuscita qualquer um. Se eu fosse você, eu pegava um avião e ia para Campinas. Bom, final da história, né? Ele tinha tido uma microfratura, né, Nivaldo, na cabeça do fêmur. Aí você conta em detalhes. Ele foi em grandes especialistas e todos achavam que era menisco. Aí o Marco Aurélio Cunha, que era médico do São Paulo, falou, Nivaldo, examine ele para mim. Examinei. Falei, ao meu ver, me desculpa, ele tem uma lesão séria dentro desse joelho, precisa ser operado o mais rápido possível que vai perder o joelho. Aí eu voltei para Campinas, de repente o Bertinho vem e me liga e fala, Nivaldo, o Falcão gostaria que você embarcasse com ele para a Itália para explicar para o Dino Viola. Quem era o Dino Viola? O senador da República, o capo de capo, era o dono do Roma e amava o Falcão. Foi quando que Falcão fez o Roma ser campeão. Foi. Aí eu fui para Roma, conversei com vários especialistas lá, todos os professores da universidade. Falei, olha, que eu conheço aqui, eu não estou vendo ninguém com a habilidade nesse que hoje tem. Hoje tem o Pudo, tem tanta gente boa lá, como tem no Brasil. Mas na época a artroscopia não estava desenvolvida. Não estava. Um japonês que inventou e o americano foi, pegou e industrializou aquilo. Aí eu liguei para o Jimi Andrews, que foi meu professor, que eu estudei com o professor dele, que era o Houston, que hoje é a Houston Foundation. E eu disse, vou levar o rei de Roma. Ele falou, o que é isso? Ele nem sabia o que era isso. Quando nós chegamos, aí eu fui autorizado pelo senador da República. Capo do capo mesmo. Não é brincadeira, não é. Aí o homem falou, pode ir. Uma comitiva comigo, levei ele para os Estados Unidos, a hora que o Jimi Andrews enfia o artroscópio, falou, lesão de cartilagem. Foi meu diagnóstico. Ele tinha um negócio de era micro, né? Fratura. Ele tinha uma fratura que estilhaçava. Várias fraturas. Eu contei, eu vi a artroscopia com ele, ele mostrou. Eu trouxe. Vendo o vídeo. Trouxe o vídeo. Nós contamos 21 pedacinhos. Pedaço. Que a gente nem via, né? Ele fazia tchup, e era um pedacinho que estava saindo, sendo sugado. E foi o único caso no mundo que nenhum tinha voltado. Aí foi todo mundo ajudou, aí veio para cá. Aí foi aquilo que aconteceu, Deus ajudou, nós trabalhamos muito. Trabalhamos 14 horas por dia, ficamos amigos, né? Ele é o irmão. Eu encontrei com ele, acho que foi antes da pandemia que eu estava na televisão, ele chegou para fazer uma entrevista. Aí ele falou, se a boca, e aí, tá aí? Falei, e o joelhinho, Falcão? Ele falou, perfeito. Tá ótimo. Em 2003 eu era técnico em Uberlândia, tinha um americano, Brent, que rasgou o músculo da coxa embaixo. Cara aqui. Forte. E eu tinha tido uma briga com o técnico, com o médico do clube, muito feia. O Nivaldo vai lembrar. Terminou o Campeonato Mineiro, nós ganhamos, que o Minas Tênis Clube tinha um time melhor que o nosso e nós ganhamos. E eu tinha dispensado os jogadores, terminou meio perto do Natal, falei, vamos para o Natal, dia 2 de janeiro, todo mundo aqui para começar a treinar para o Campeonato Brasileiro. Eu cheguei na minha casa, assim, à noite, toca meu telefone, era o gerente do time lá. Ô Zé, estou com um problema aqui. Eu falei, qual é o problema? E eu já estava de olho no médico, né, porque o cara não ajudava, ele atrapalhava. Ele marcou cirurgia para 4 jogadores aqui. Eu falei, o quê? Cirurgia para quem? Era o Farofa, era tudo veterano que tinha problema crônico no joelho. E se mexesse, acabou, não andava mais. Não jogava mais. Tinha um que queria operar os 2 joelhos, o mineiro. E ele vinha para cá no dia seguinte. Eu falei, então você sai bem cedinho de Uberlândia e você vai para esse endereço, expliquei, que o Nivaldo vai estar te esperando. E ele era maçudo, né? Forte. E você examinou e falou, não, você não vai operar nada, você vai fazer esse tipo de trabalho aqui até você parar de jogar. Se você operar, você não joga mais. E os outros 2 eu mandei cancelar a operação. Eu falei, pode parar. Esses caras nessa idade... eu joguei com problema de joelho a vida inteira. Vocês conhecem meu joelho mais do que ninguém. Vida inteira. 2 cirurgias. E aí deu uma hora encrenca com o homem. Mandaram o cara embora. Mandaram embora, ele virou meu inimigo. Nossa mãe, por quê?
Ele ganhava do clube e ganhava para fazer a cirurgia. Eu descobri isso nessa hora. Aí eu fui levado numa clínica nova e tinha um médico, que era o dono da clínica, né? Daí eu sentei com ele, mais 3 médicos da clínica lá, começamos a bater papo e tal. Eu falei, e eu é que tinha que aprovar. Porque aí eu já peguei o problema para mim, que eu sempre fazia isso e sempre me ferrava, né? Porque aí virava todo mundo contra mim. Fazer o quê? Eu estou fazendo a minha parte certa, eu sou honesto, não entro em nenhuma fria, né? Aí eu disse claramente para o médico, doutor, é o seguinte, eu acho que o senhor está com a clínica muito boa, nova, tudo aparelhada e tal, e o cara já veterano, um cara, não era um moleque, era um cara experiente. Falei, só tem um problema, o senhor examina, me dá a coisa, se a coisa for complicada, Anhanguera, Campinas. Aí ele olhou para mim, o que é Anhanguera, Campinas? Eu falei, Anhanguera, Campinas, clínica do Dr. Nivaldo Baldo. O senhor conhece, ouviu falar? Ah, já ouvi, sim. Então eu só fecho com o senhor nesse caso. Foi bom demais. Qualquer problema é Campinas. Falei aqui em off, e quando o Ronaldo Fenômeno chegou no Corinthians, gordo, ninguém achava que ele ia jogar, né? Tava gordo e tal, e ele perdeu uns 10 quilinhos, ainda ficou meio gordo e jogou pra caramba, né? Ganhou Copa do Brasil, fez cada gol maravilhoso e acabou a temporada. Aí vem a próxima temporada, os caras ficam um mês em casa bebendo e comendo, porque ninguém se cuida, né? Aqui no Brasil a mentalidade é terrível, né? O LeBron James acaba a temporada, ele tira 15 dias de férias, chama, ele paga $1 milhão por ano para um cara cuidar dele. $1 milhão o cara ganha. É o preparador físico dele. E já começa um mês depois a trabalhar para a temporada de novembro. Em julho ele já começa a trabalhar. Por isso que ele está jogando o que ele joga até hoje, aquela saúde que ele tem. Aí a TV Campinas mostrando preparativos do Corinthians, em Itu. O Corinthians foi para Itu 10 dias para fazer o pré-temporada. Aí, claro que todo mundo atrás do Ronaldo, né? Aí o cara focaliza o Ronaldo num morrinho, subindo o morrinho, o cara tracionando ele com elástico, e ele gordo, fazendo aquela baita força para subir o morrinho, e o cara puxando ele assim, eu olhei e falei assim, eu estava sozinho em casa, falei, meu Deus do céu, ele vai matar o cara, pô. No dia seguinte rasgou daqui a aqui, mas rasgou assim de não ter mais jeito, não jogou mais. Então, o que a gente sempre discutiu aqui, o Nivaldo, é um negócio chamado bom senso. Humildade e bom senso, que os caras não têm. Você acha o que aconteceu com o basquete do Brasil? O basquete do Brasil acabou agora de acontecer outra vez o que aconteceu antes, a vaidade. A CBB entrou com uma briga com a NBB, que foi quem levantou o basquete de novo aqui, que foi a Liga, né? Porque a gente sempre defendeu no Brasil que os clubes tomassem conta do basquete. E a CBB só desse o apoio logístico. Porque o clube é que sabe onde bate o bolso e onde aperta, né? Que o problema sempre foi patrocínio, é uma dificuldade você conseguir patrocínio. Eu vivi isso quase 30 anos, sei como é que é, né? Você fica campeão de tudo, no outro ano não tem mais time. Isso aconteceu comigo em Rio Claro. Nós ganhamos o Campeonato Paulista, foi bicampeão, segundo campeonato que nós ganhamos Sul-Americano, Pan-Americano, ganhamos o torneio de Natal do Real Madrid, que era o melhor time da Europa, lá em Madrid. Ganhamos lá em Madrid, né? Olha, a coisa é grande. E eu falo assim, está 1-0 e vai ficar 1-0, não tem revanche. Não vou dar chance. Você acha que isso não vai evoluir mesmo? Então, e essa NBB começou lá do zero e fez a organizadíssima, espetacular, revelando jogadores. A CBB entrou agora e ganhou, anulou a NBB, ela não existe mais legalmente. Então, os times da NBB, se ganharem o campeonato da NBB, não podem sair para representar o Brasil fora do país, que é o que estava acontecendo. A CBB criou um campeonato à parte, um outro campeonato brasileiro, e se achou a dona, eu sou a dona. Entrou lá o Gui Peixoto, que foi ex-jogador, começou bem para burro, um cara que tinha dinheiro, conseguiu dar credibilidade à CBB, para levantar, pelo menos na moral, né, que devia para todo mundo, era uma confusão danada. Eles arrebentaram com o basquetebol brasileiro, a diretoria anterior. E ele começou, aí vem a vaidade do cara, né? Ele fala, pô, mas eu fiz tudo aqui, paguei, ajudei, e a NBB que aparece, eu não apareço. Claro que é isso, né? A gente que conhece as pessoas sabe como é que é.
Aí ele começou a criar esse problema e ganhou na justiça. E eu não sei o que vai ser. O que vai acontecer? Esse ano a NBB entra, já tem 2 times que estão fora, que não conseguiram patrocínio. Acho que um é Rio Claro, outro acho que é o Corinthians. Mais um ano ninguém vai patrocinar a NBB. Nada. Porque patrocinar para quê? Acabou. Porque a própria televisão que fazia, nós fazemos os jogos da NBB, vai começar a tirar o time também, né? Porque você não tem respaldo. Então, esse é o grande problema. Nós ficamos 3 Olimpíadas fora, com 8 jogadores da NBA. 8. Era a França e Brasil eram os maiores contingentes de jogadores estrangeiros da NBA. Você vai falar, todos jogavam? Não. Tinha 2 ou 3 que eram reservas, mas jogavam um pouco. Mas tinha o Leandrinho, que foi campeão, o Varejão, o Thiago Splitter, que foi campeão. Depois o Marcelinho Huertas jogou também no Los Angeles Lakers, e bem. Então, os meninos, o Caboclo. Então, nós tínhamos 8 caras que chegavam aqui e não dava liga. Por quê? Porque é aquele corporativismo, né? Eu sou o técnico, vou levar a minha turminha, sabe? Era o time da Bavária, né? Era a propaganda da Bavária. E um desses caras, um dia eu falei com ele. Eu falei, cara, o que acontece que vocês chegam aqui e não jogam basquete, jogam pouco? Ele falou, Zé, a gente é colocado de lado. A gente chega aqui como intruso. O técnico já coloca a gente num outro patamar. Em vez dele explorar aquilo que a gente está fazendo, porque o Nenê, esqueci de falar do Nenê, era considerado um dos melhores pivôs da NBA. Não um pivô estrangeiro da NBA, entendeu? Melhor pivô da NBA. O Thiago era titular do San Antonio Spurs. O Leandrinho jogou pra caramba, foi 6º homem. E chegava aqui, o Leandrinho jogava 15 minutos por jogo. Nossa. Porque tinha que jogar o filho do técnico, né? O amiguinho do outro técnico, que foram 2 que se revezaram aí para jogar, para deixar o Brasil na situação que ficou hoje. E aí acaba o basquete, né? Você não tem competição internacional, aí ganha um Pan-Americano, ganha um Pan-Americano. Só que o Pan-Americano já faz umas 2 décadas, que é uns jogos abertos, estilizados. Ninguém manda mais ninguém para o Pan-Americano. O Pan-Americano perdeu toda a potência que tinha. Foi até o início dos anos 2000, depois acabou. Então a gente não foi mais para Mundial, para disputar, a gente nem classificava, cara, com esses jogadores todos. E eu pensava, falei, meu Deus do céu, se eu tenho esses caras aqui, eu vou chamar os negros aqui e falar, o que vocês querem? Como é que vocês querem jogar do jeito que vocês estão jogando lá? Então vamos preparar para vocês jogarem do jeito que vocês estão jogando lá. O Leandrinho era um jogador para chegar na seleção brasileira e fazer 30 pontos todo jogo sem fazer força. Pela capacidade que ele tinha e para você dar essa condição para ele. Mas não fazia. O cara não fazia porque quando o cara metia, o técnico tirava para botar um outro. Quer dizer, foi uma miscelânea danada, né? A gente se classificou numa sorte danada para Londres, que nós fomos disputar com a Argentina na Argentina, e um dos melhores jogadores da Argentina já não era aquela safra da Argentina que foi campeã olímpica, ainda tinha o Nocione, ele torceu o pé no pula 2. Saiu do jogo, o Brasil conseguiu ganhar. E a outra que foi aqui no Brasil, que o Brasil estava classificado. E daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Então foi isso aí, péssima administração. Em 2006, você pegar o calendário, o registro da CBB, em 2006 não tem campeão brasileiro, tem asterisco. Porque eu fui dirigir o time do Oscar, o Telemar, e ele tinha uma liga separada. A mesma coisa, tinha uma liga, e ele conseguiu com o liminar entrar nas finais do Brasileiro. A CBB montou 6 equipes, as 5 da liga mesmo, e nós de intruso. Eram 3 jogos por... Essa coisa foi o que me fez largar o basquete. Nós fomos para Franca disputar esse hexagonal. Eram 3 jogos por dia. O nosso jogo era às 3 da tarde, sem público, sem televisão, sem ninguém dentro do ginásio. E nós não fomos roubados, nós fomos assaltados. Nós ganhamos o primeiro jogo de Brasília porque o nosso querido Serginho Pacheco, que nós conhecemos desde criança, apitou o jogo. E o Serginho, fantástico, ele falou para os 2 capitães, vocês tratem de jogar porque eu não estou em conchavo nenhum. Ele falou essa frase. E foi o único jogo que nós ganhamos. E os outros jogos a gente tomava 7, 8 falta técnica, eu era expulso todo jogo, eu não podia levantar do banco que era expulso. Foi uma vergonha que até hoje eu falo, por que eu não fui jogar futebol, né? Em vez de jogar esse esporte. Você instituiu alguns entendimentos no esporte
não só no basquete, mas no futebol. Eu vi você no futebol e sempre fiquei impressionado. Você ensinando, na década de 80, a corta-luz. Você lembra disso? Esquecer, lógico. Você ensinando jogadores a fazerem corta-luz. Eu Overlap. dei um treino no juvenil, era o técnico era, puxa vida, foi centroavante. Não, mas no Brasil inteiro. É. E aí você, como um comentarista fantástico, inteligente, ponderado, começou a usar umas palavras que caíam muito bem. Você podia contar algumas para nós? Bom, eu contar antes a minha trajetória de futebol também, né? Que pouca gente sabe, né? Que é muito forte. Eu fui vindo de uma família de boleiros, né? Eu vi meus tios jogarem, que são lá de Rafar, Capivari. Jogaram ali na região bem, mas eu cheguei a vê-los jogar e eram bons jogadores. E eles diziam que meu pai tinha sido um cracão de bola. E eu acho que esse gênio ficou em mim. É um dos orgulhos que eu tenho, calçar 45, ter jogado bem futebol e dançar bem. Que não é fácil com esse pé, né? Não é fácil. Tropeça no pé. Então eu joguei futebol no União Barbarense até os 20 anos, eu jogava basquete do 15, futebol no União, joguei terceira divisão no União. Depois daquele tempo não se ganhava bom dinheiro, então eu tinha que decidir a minha vida. E o basquete já era a minha vida. Eu estava entrando na faculdade, tinha bolsa de estudo, enfim, era o que a gente fazia. E na televisão eu cheguei um dia para o Trajano, que era quando eu decidi parar de ser técnico de basquete, em 2006, eu falei para ele, deixa eu fazer um teste no futebol que você não vai passar vergonha. Porque eu já participava aqui de muita mesa redonda, não sei se você lembra. Lembro, acompanhei a Copa da Alemanha, eu fazia no Eden Bar, a gente tinha uma mesa redonda na segunda-feira e eu era o único corpo estranho no meio ali, né? Era o ex-jogador de futebol, o pessoal o Beto Quinalha que me levava muito nisso. E eu participava, eles faziam questão que eu participasse. Então eu já tinha um pique legal, já era comentarista de basquete há anos, né? Tinha sido da cultura. E no fim acabei durante 8 anos trabalhando como comentarista na TV, como comentarista de basquete e de futebol. Eu ia para São Paulo na quarta-feira, só voltava no domingo à noite. Fazia 2 ou 3 jogos toda semana, incluindo desde Copa São Paulo, onde eu estreiei, até Campeonato Mundial da África. Então eu fiz tudo que você imagina de futebol, Libertadores, classificatório do Brasil, a Copa da África. Eu lembro, muito bom. Aquela defesa do Cássio contra o Diego Souza, né, que deu o título para o Corinthians Libertadores. Eu estava lá, comentando na linha. E como corintiano, eu quase tive um infarto na hora que ele saiu sozinho ali. Mas aí eu fui criando alguns jargões, né? Antigamente, hoje eles não estão usando mais, mas o técnico da NBA é de terno, gravata, sapato, né, todo lustroso, todo... Hoje eles estão de agasalho. Por quê? Porque é um negócio mais chato do mundo, é isso, você dirigir de terno e gravata. Eu fiz 6 excursões nos Estados Unidos, jogando contra as universidades lá, e tinha que estar de terno e gravata. Parece que você está amarrado, né? Você não consegue nem gritar. Aí eu criei o termo, quando o cara parava, pedia um tempo e dava um esporro no time, eu falava, pô, o Greg Popovich atolou o sapato de verniz no barro. A vaquinha deitou é o mais tradicional, até hoje, né? E eu vejo no Twitter que todo mundo usa em todos os esportes. O cara está assistindo futebol americano e fala, como diria Zé Boquinha, a vaquinha do Patriots deitou, né? Ou um jogo de futebol. Então é muito legal. Isso aí pegou, eu até achei um dicionário informal, eu tenho até aqui, eu até tirei uma foto, dicionário informal, a vaquinha deitou, aí põe Zé Boquinha, inventou, chegou, está até registrado, né? É muito engraçado. O Boi Cansado, até você pediu para eu dar um exemplo, quando o Ganso veio para o São Paulo, que ele teve outra lesão do joelho, ele veio já meio estropiado, teve outra lesão, e ele foi um desastre no São Paulo. Até para a gente falar em recuperação, né? E eu elegia, quando eu fazia futebol na rádio, no final do jogo, eu encerrava com uma efeméride, por exemplo, eu consultava o Google, né? Quem estava fazendo anos naquele dia, um escritor famoso, um cantor famoso, sei lá, Frank Sinatra. Aí eu pegava uma música dele, botava a música tocando e eu entrava e falava, hoje Frank Sinatra está fazendo aniversário, papapi, parabéns. Aí vinha o Boi Cansado, era o final. O Volpe, não sei se você lembra do Volpe, da Cultura, que estava com a gente, faleceu também. Ele fazia
E ele entrava e falava assim, troféu boi cansado, aí mugia uma vaca assim, e eu entrava e elegia o boi cansado. E eu estou falando do Ganso, porque o Kiki me perguntou até, né, qual é o exemplo maior que você tem, que todo jogo de São Paulo, ele era o boi cansado. Ele era. Porque o boi cansado era aquele cara que jogava pra caramba, mas não tinha força para jogar, por mais que ele tentasse, que ele estava sem resistência. E depois de uns 3, 4 jogos, eu falei, bom, eu vou parar de eleger, ele é o Orconcuro. Ele já ganhou o Orconcuro, igual o Pelé, que não entrava no Bola de Prata, não sei se você lembra, né? Que ganhava todo ano, melhor jogador, então tiraram o Pelé não entra mais, e era o Ganso. Por incrível que pareça, hoje o Ganso é um dos principais jogadores do Fluminense. Olha só, e quantos anos fazem isso? Nossa, faz tempo. Bastante. Nós paramos com o futebol em rádio em 2008, em 2015, eu acho que ele estava no São Paulo em 2012, por aí, eu não me lembro bem as datas, que é 11 anos depois, ele está jogando pra caramba. Por quê? Porque achou um Nivaldo Baldo na vida lá no Rio de Janeiro e recuperaram o cara. Então, teve muita cirurgia, né? Voltou muito precoce. Foi 2 vezes joelho, né? Voltou muito precoce. Então, isso aí foi ficando, né? O outro tamanho jargão que eu tenho há anos, que basquetebol é o único jogo que termina e não acaba. É o único jogo que quando o cara arremessa, a mesa apita o fim do jogo, a bola está no ar, ela está valendo. Aquela expectativa, né? Vai cair, não vai cair, né? E quantas caíram, né? E ganharam o jogo, né? E viraram o jogo, faltando 1 segundo, o cara joga a bola para cima, ela cai. Essas daí são as mais importantes que eu criei. Estou falando de 1980, foram 40 anos não trabalhando com ele, mas junto com ele. Muito amigo. Trazendo gente contundida, acompanhando. E tem até uma particularidade, né? Quando eu comecei a comentar futebol, o cara caía, torcia o joelho e eu falava o que tinha acontecido, né? Aí os meus repórteres começaram a me chamar de Dr. Zé, né? Dr. Zé, o que você achou que foi, né? Falei, eu acho que o ligamento cruzado deu uma estirada aí, né? O cara saiu de maca. Aí passava 2, 3 minutos, eles entrevistavam o médico falava, ligamento cruzado, vamos ver amanhã, vamos fazer uma ressonância amanhã para ver quanto que atingiu. Então, o Nivaldo me deu essa experiência grande de ficar vendo ele fazer as coisas e também a prática que eu tinha com o time de basquete. E eu aprendi com ele muita coisa, né? Eu nem sei se eu aprendi, mas eu já trazia essas coisas comigo e ele endossou mais tudo isso. Trabalho, por exemplo, o cara fazer canguru. Você pega um jogador de basquete de 2,10 metros e vai fazer ele pular cordinha de canguru, ele trava o joelho 5 minutos depois. E eu me lembro o Daniel de Americana, lembro. Você conheceu. Quando eu fui para Rio Claro em 86, eu liguei para o menino de Piracicaba, que era o diretor da Unimep lá da faculdade, como é que é o nome dele? Você conhece, cara. Liguei para ele e falei, quem foi seu melhor aluno aí? Ele falou, foi o Daniel de Americana. Legal. E ele trabalhou com esporte e falou, nunca. Falei, beleza. Pergunta para ele se ele quer ser meu preparador físico. Sim. Nunca trabalhou com esporte? Graças a Deus. Manda ele para mim. Aí vem o Daniel. De óculos, ele parecia um padre, né? Ele parecia um padre. Ele parecia um padre. O cara, ele era todo fino, educadinho, assim e tal, né? Falei, esse é o biotipo. Falei, vem cá, você nunca trabalhou com esporte? Não. Você está interessado? Seu Zé, estou sim. Então, o senhor vai trabalhar com o time do jeito que eu falar para você trabalhar. Se você fizer se inventar alguma coisa, você está fora. E já dei as dicas, né? Não tem canguru, correr só em superfície. Não tem esse negócio de correr em campo de futebol, a não sei que tem uma pista de atletismo de primeira linha. E ele ia perguntando por quê, né? Eu achava interessante, né? Mas por quê? Eu falei, primeiro, você está trabalhando com um cara de 1,80 m a 2,18 m. São biotipos totalmente diferentes. Então você tem que fazer um padrão. Ossos diferentes. Que você possa usar esses caras. Então o cara de 1,80 m ele tem que treinar sprint, ele tem que ter baita velocidade. O de 2,18 m ele tem que ter resistência. Ele não tem que ter velocidade, porque ele nunca vai ter. Tinha o Paulão, lembra? 2,18 m, 140 kg. Como é que esse cara vai ter velocidade? Ele tem que ter reflexo e resistência para aguentar o pau, aguentar 20 minutos de jogo no pau. Cara, o final dele foi seleção brasileira.
Eu lembro. Seleção brasileira. Até hoje. Porque logo quando eu me formei, eu desenvolvi um trabalho chamado exercício provocativo. Até hoje tem, até na Inglaterra. E o Zé assimilou muito porque ele já tinha isso. Ele estava sentindo isso no esporte. Então esses exercícios provocativos, canguru, marcha do pato, subir escada, fazer agachamento, é mais para o halterofilista. E eles colocavam onde? No futebol, no basquete. Então, até hoje, nós fazemos uma luta para que não estrague o joelho dessas pessoas. Porque na média você pega, principalmente basquete, né? 90% ou quase 100% dos caras que jogam, os mais antigos é 100%. Todos têm problema de coluna e joelho. Exato. É o que mais tem problema é coluna e joelho. Eu sei por mim, pô. Eu joguei basquete, sei. Eu com 20 anos já tinha operado menisco. Aí deu problema no coluna. Eu joguei basquete e futebol porque eu era muito raçudo, né? Eu lembro. Você amarrava. Eu jogava. Você inventou uma joelheira uma vez, lembra? E eu tinha uma condição técnica acima da média, conseguia jogar. Quando eu vim para o tênis, eu me lembro, até a gente falou do Piantoni, o Piantoni que falava que eu fazia manobra para jogar, né? Porque não dava para virar o corpo. Isso eu assisti. Lembra disso? Eu lembro. Tinha que fazer manobra, que ele pôr o carro numa vaga para poder virar o corpo e sair rápido para cá, porque o joelho... Saudoso Piantoni. Até o joelho voltar ao normal demorou muito, né? Então foi uma lição de vida que eu tive com ele, esportiva, né? E lição de vida de amigo que a gente é. Aí a gente começou a ficar já... Aí eu virei técnico e tal. E de lá para cá, de 1980 até hoje, todos os meus jogadores foram tratados por ele. E todos foram recuperados em tempo recorde, que eu nunca vi. O Juninho Paulista, né, que se recuperou. Nossa, o cara não quis levar ele para o Mundial, né? Você viu quanta coisa. Menos de 3 meses se recuperou. Um cara que era para ficar 1 ano parado. Uma retrospectiva tão gostosa, né? Isso serve para todos os nossos amigos e é um tributo à carreira do Zé Boca como profissional, mas como homem também, como amigo, é uma pessoa fiel. Isso no esporte é muito raro hoje. Então eu quero agradecer, né, o empenho dele ter vindo aqui, apesar que onde minha clínica estiver é a casa dele, né? Bom, Zé, Deus te pague. Que é isso. Você é um irmão. Tenho que agradecer você sempre. É um irmão. Sempre foi. Tá bom? A minha família inteira.